E aí pessoal, tudo certo? Compartilhar com vocês uma nova ideia. Uma ideia que pode colaborar com você e essa ideia também vai lhe ajudar, porque eu vou trazer para você aqui um relato de uma consultoria individual que eu tive essa semana, onde uma aluna que faz acompanhamento comigo e eu utilizo a presença, a autoconsciência, essa visão de mundo mais ampliada e de nós mesmos para colaborar com a jornada dela também de expansão, de autoconhecimento e de vida. E essa semana ela me compartilhou algo que, com aquela conversa, trouxe muita clareza para a jornada dela e surgiu dessa conversa uma grande ideia, uma ideia até para me trazer um novo produto aqui para apresentar para vocês, uma nova opção para quem busca clareza. Início de relacionamento, entusiasmo, motivação, mudança do estado interior devido à expectativa que o novo relacionamento estaria ou pode estar trazendo para a vida dela. E isso, na hora, já me veio uma reflexão para trazer para ela, né? Uma visão sobre inícios de relacionamento. Ou até para você que esteja aí já passando por um relacionamento há mais tempo. Para entendermos esse jogo de nos relacionarmos. Esse jogo que muitas vezes escondemos algo do outro, o outro nos esconde algo e quando vamos ver na realidade, nos frustramos ou a expectativa não é atendida. Então eu falei para ela o seguinte: em um relacionamento, conhecemos 3 versões da pessoa. A primeira, aquela que criamos em nossa mente, ou seja, a gente cria com a nossa mente uma visão da pessoa que na maioria das vezes atende também nossas expectativas. Por quê? Porque queremos que um novo relacionamento dê certo. Principalmente se estamos realmente em busca de nos relacionarmos, de termos alguém do lado. Então, essa visão que a gente tem do outro é uma versão, que na maioria das vezes não é a realidade, justamente por esse desejo de que queremos que dê certo. Então, a gente acaba jogando muita expectativa, jogando também uma carga sobre a outra pessoa de que ela atenda a nossos desejos. Essa é a primeira visão. A segunda visão, a segunda versão, então, que acontece nesse relacionamento é a visão que o outro quer passar para nós. A versão, melhor dizendo, né, que o outro quer passar para nós. No caso de um início de relacionamento é mais fácil de a gente perceber isso. Por quê? Porque também existem as expectativas e o desejo que o outro tem que dê certo para a gente. Então essa segunda visão é a visão de que a outra pessoa também muitas vezes maqueia alguma coisa, né? Tenta disfarçar, tenta ser melhor, melhor no sentido, tenta ser algo diferente do que ela realmente é, para que o relacionamento dê certo. Essa é a segunda versão. E existe então a versão número 3. E essa é a versão do que a outra pessoa realmente é. E essa muitas vezes só transparece, só deixamos perceber e só conseguimos também ver com o tempo. Com um período que a gente se aproxima da pessoa, quando chegamos a ter mais intimidade. Muitas vezes, quem já é casado aqui, assim como eu, é a versão que a gente deixa transparecer no momento em que vamos morar juntos. Porque aí é o que você é no dia a dia, ali você acaba não tendo muita encenação realmente. Então, você também talvez poderia estar pensando aí que existem mais de 3 versões, né? Porque existe a versão do outro. Mas eu apresentei para ela como ela que estava me questionando e trazendo essa situação. Porque no caso dela, ela realmente busca um relacionamento, mas ela também está buscando evolução. Ela também está buscando já não depender mais dessa felicidade que o mundo quer trazer de um relacionamento, seja de um acontecimento, de um resultado. E ela está se sentindo melhor com essa possibilidade, ela sentiu uma melhora muito grande no seu emocional. E aí eu trouxe, né, esse modo de olhar para a relação, essas 3 versões. Poderíamos dizer que é 4 versões, porque falta agora a versão do que ela também realmente é. Mas como ela está indo para um relacionamento e o questionamento dela, são as 3 versões
principais que vão afetar a vida dela. E que se a gente apenas amplia essa visão para um novo relacionamento, por exemplo, já pode nos ajudar muito. E não é sobre deixar de tomar a decisão, não é sobre deixar de colocar com ela a responsabilidade dela decidir coisas no relacionamento, de colocar limites, de botar a sua própria postura, aquilo que ela vai, né, permitir ou não. É sobre já não depender apenas dessa visão limitada, muitas vezes, que a nossa própria mente cria de nós mesmos, do outro. Porque apesar de eu trazer essa versão, essa visão, que muitas vezes está no inconsciente coletivo, está no nosso inconsciente de buscar atender as nossas expectativas e atender as expectativas também do outro. Não é só sobre trazer essa visão de cima, de fora, de uma relação inicial. É sobre trazer também presença, autoconsciência, autoconhecimento. Porque apesar de existirem todas essas versões nos nossos relacionamentos, nas relações que temos com outras pessoas, existe a nossa essência. Existe aquilo que talvez nenhum nem outro ainda acessaram dentro de uma relação. E se a gente tem essa visão também, a gente deixa principalmente de colocar o outro numa caixinha de perfeição, ou numa caixinha de defeito, ou nos colocar também muita culpa, muito controle, porque se muitas vezes desejamos controlar o outro é porque também estamos querendo nos controlar. E outro ponto que eu trouxe para ela também, que eu estou lembrando agora, foi realmente a percepção de que todos nós precisamos de cura. O ser humano, muitas vezes, podemos botar que quase é unânime esse sentimento de que nos falta algo. É esse vazio. Então, na maioria das vezes, uma pessoa que vai para um relacionamento, seja ela nova, seja ela a idade que for, ela vai ainda com esse vazio, com essa necessidade de ser preenchida. Quer que os seus desejos, suas expectativas sejam atendidas. E isso não deixa de ser uma ferida. Mas quando vamos então com essa ferida para um relacionamento, eu trouxe essa analogia para ela de que se a ferida está exposta, imagina que a palma da minha mão aqui é uma ferida exposta. Um relacionamento, ele vem e faz isso aqui, ó. Ele apenas encobre a ferida. E se esse relacionamento está encobrindo a ferida, quando ele foge um pouquinho do nosso controle, ele expõe a ferida e é onde a gente reage. Se um relacionamento, ele, de alguma maneira, você não tem total controle sobre a outra pessoa, então de início parece que ela lhe preenche, lhe completa. Mas ela tem as suas vontades, ela tem, como se diz, as suas versões a serem ainda reveladas para a gente. E aí, naquele momento que ela expõe um pouco e ela sai fora um pouco do nosso domínio, ou saímos do domínio da outra pessoa, a ferida volta a ser exposta. E é aí que a gente, muitas vezes, perde o controle. É aí que a gente se decepciona. É aí que a gente já não vai perdendo o sentido à relação. Então, é daí também que surge, muitas vezes, relacionamentos que, quando não existe essa consciência, essa visão de cima, de que realmente precisamos reconhecer o nosso espaço, reconhecer o espaço do outro, deixar com que cada um tenha também a sua individualidade, mas que juntos estão juntos para somar, né? E não apenas para um extrair do outro o controle, a felicidade ou atender apenas a expectativa. É então que a gente já não controla tanto a outra pessoa. A maioria dos relacionamentos hoje que exige, que tem um certo nível altíssimo de querer controlar o outro, autodomínio, é reflexo de apenas estarmos tampando essa ferida, colocando uma bandana, algo que é instável, que é momentâneo. E então, com essas duas visões que eu trouxe para ela, ela relatou para mim que trouxe muita clareza e que tenho certeza que vai ajudar muito na visão que ela vai ter para esse novo relacionamento. Como eu falei, não é uma visão, opinião própria minha, é apenas uma visão, é apenas ampliar o seu próprio olhar sobre a sua jornada. E aí surgiu naquele momento, eu até já compartilhei com ela, uma ideia muito que eu já estava buscando há muito tempo, mas eu não conseguia traduzir isso em palavras. E naquele momento veio, que é desenvolver uma consultoria, embora o que nós estávamos fazendo já era uma consultoria de autoconsciência, em desenvolver uma consultoria específica
para sanar certas panes ou para ajudar você em certos momentos, ajudar um desafio que estamos passando naquele momento da nossa vida, seja no relacionamento, seja numa transição, num trabalho, seja uma decisão na sua família, seja qualquer situação que você não precisa realmente que outra pessoa diga o que você deve fazer, mas sim que outra pessoa, olhando de fora, consiga lhe trazer uma visão neutra. Qual que é a visão neutra? A visão utilizando presença, consciência, utilizando essa experiência de que não somos apenas aquilo que pensamos, não somos apenas aquilo que estamos vendo na realidade. E que então existe um inconsciente que é muitas vezes, como eu trouxe aqui no exemplo, que é movido pelas expectativas, pelos desejos, pelos medos. Então, somente de trazer essa visão abre um leque de possibilidades. E a própria, se tratando do relacionamento, a gente já não fica mais preso, então, na nossa perspectiva, na nossa interpretação sobre aquilo que vai acontecer. É como se uma visão mais ampla e muitas vezes fazer um questionamento de fora faz com que você consiga ver aquilo que não estava visível aos olhos, consiga ver uma parte que estava muitas vezes atrás do seu ponto de vista. E é nesse sentido que surgiu a ideia, e eu compartilhei até com a aluna ali no momento, a ideia de fazer essa consultoria específica, que eu vou chamar de VR, porque é um lema que eu já tenho buscado desenvolver. Você é a resposta. Você é a resposta para tudo que você busca resolver, todas as decisões que você busca tomar na sua vida, seja elas boas ou ruins. O que essa consultoria tem um objetivo, e foi o que aconteceu ali com ela, porque eu finalizei essa conversa, finalizei a consultoria dessa semana que a gente fez, realmente relatando que independente da decisão que ela tome, independente do que aconteça, ela tem que estar livre, ela tem que se permitir, ela tem que não carregar a culpa de o relacionamento dar certo ou não, ou dela ser assertiva ou não, ou dela errar ou não, ou de que o outro também possa errar ou não. Tá tudo bem, tá tudo certo. O grande problema nosso é que a gente quer definir como tudo tem que acontecer e muitas vezes deixamos de viver uma nova experiência, deixamos de nos permitir, de nos provar, de provar a vida. Então não é sobre as suas decisões serem certas ou erradas, é sobre você buscar cada dia mais estar em paz com aquilo que está decidindo. E perceber que existem sempre decisões. Porque se a gente não traz essa visão, o que acontece é que a gente está repetindo os ciclos. Então, o início de um relacionamento você poderia, por exemplo aqui, colocar muitos limites. Colocar respeito. Porque você começa a se respeitar, então o outro também respeita você. Agora, quando a gente perde esse autorrespeito, muitas vezes a gente não sabe colocar limites, então a gente não toma decisões. E quando vemos, estamos presos dentro de um relacionamento que está sufocando. Ou dentro de um relacionamento que é mais doentio do que saudável. Então, é sobre trazer esse olhar de cima. É sobre isso a consultoria VR, que é uma consultoria específica para resolver problemas específicos, mas com um olhar da presença, da consciência, ou seja, de autoconhecimento, de alguém que já não olha para o mundo apenas com o olhar do julgamento e com decisões pré-definidas. Porque na maioria das vezes o que eu busco trazer nas minhas consultorias, principalmente de autoconsciência, é deixar perguntas, fazer as perguntas que a nossa mente não permite com que a gente faça. Porque, obviamente, uma pessoa de fora, ela tem esse potencial de trazer um questionamento que nós mesmos não estamos vendo e não estamos nos permitindo. Então, se você busca essa evolução, se você busca resolver um problema momentâneo, se você busca sair do automático, de repetição de ciclos, eu convido você a conhecer a consultoria VR. No link aqui do meu perfil aqui do canal, vai estar disponível esse link, esse acesso. Ou digite também aqui nos comentários VR, que eu vou estar entrando em contato com você. E para você ter mais informações de como funciona essa consultoria, essa sessão de clareza. Seria realmente o objetivo, por isso que eu conversei, na hora eu já trouxe, e na hora veio para fora, veio a ideia de algo que eu já queria tá oferecendo, tá possibilitando para as pessoas.
resolverem as suas situações momentâneas, os seus desafios, sem muita busca interior, sem muito desenvolvimento, porque essa é uma outra parte, é para aqueles que realmente querem avançar na sua jornada de autoconhecimento. Mas todos nós podemos usufruir, nos beneficiar de algo que outras pessoas muitas vezes alcançaram, seja uma clareza, seja uma possibilidade de fazer altos questionamentos. E algo que eu compartilho muito até com uns alunos na consultoria, quando existe essa troca de, muitas vezes, informações, de reflexões, de entendimento, não é somente o aluno que ganha, somos os dois que estão ganhando, justamente porque nessa troca existe muito autoconhecimento ali envolvido. Esse autoconhecimento em que, no mesmo momento que eu estou explicando, trazendo uma reflexão ou uma visão diferente para que a pessoa também comece a observar, a se olhar diferente, eu estou, muitas vezes, trazendo também soluções para a minha jornada. Foi o que aconteceu nessa semana com essa consultoria, porque realmente foi naquele momento que veio uma luz assim, e veio, de certo modo, eu consegui traduzir aquilo que eu gostaria de estar desenvolvendo, que é ajudar as pessoas também a resolverem situações momentâneas, situações que estão acontecendo nos seus dias, né, nas suas jornadas de vida, e não só trazer a visão e o caminho para a jornada de conexão consigo mesmo. Embora todos nós sabemos, você é a resposta. Cada um de nós é a resposta para aquilo que estamos buscando. Por quê? Porque os problemas, os desafios, as situações estão sempre sendo definidas pela nossa própria mente. As situações fora é sempre um acontecimento neutro. É o próprio ser humano que aprendeu a definir, a olhar para um desafio, a olhar para uma perda momentânea, como realmente algo que estamos perdendo. Eu fecho esse vídeo, essa reflexão, esse convite também para você conhecer esse novo produto, da seguinte maneira: na nossa vida a gente nunca perde. Ou ganhamos, ou aprendemos. Se você acha que ainda está perdendo, é porque você está dependendo de narrativas, dependendo do que a sua própria mente está lhe mostrando, dependendo de traumas, dependendo de uma programação que acreditamos ser nossa, que é um modo de pensamento, e que nos deixa, muitas vezes, adormecidos, distantes de uma conexão, de uma clareza, de olhar para um desafio momentâneo e perceber que, se eu não estou extraindo algum ganho daquilo, eu estou aprendendo. E quando você aprende, você ganha dobrado. Honro e agradeço a sua atenção, a sua presença em mais um vídeo. Como eu falei, deixo o convite para você conhecer a Consultoria VR, essa sessão de clareza que pode ajudar em sua jornada. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.